Então, vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Vamos dar sequência àquilo que nós falamos domingo passado. E aí vamos dar sequência. O livro de Hebreus é muito rico, amados. Eu quero que você esteja lendo na sua casa esse livro de Hebreus. Tem muito ensinamento para as nossas vidas, nesses dias atuais. Lembra que quando o escritor de Hebreus escreveu esse livro, ele estava preocupado com aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas por causa do Evangelho de Cristo. Estavam sendo mortos. E o autor fica muito preocupado em ver alguns abandonando a fé. Aliás, aqueles que abandonaram a fé, eles nunca creram verdadeiramente, nunca chegaram a ser salvos, porque apostataram, abandonaram, desprezaram o Cristo, ofenderam o Cristo. Então, o autor do Hebreus, ele está escrevendo diretamente para aqueles que estavam assim, querendo desistir, estava vendo a sua vida na beira do abismo. E aí ele exorta todos os leitores dos Hebreus naquela época a se fortalecer, saber que Cristo é superior. Cristo morreu, mas ressuscitou. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, a Josué. Cristo é superior aos anjos, que herdou mais excelente lugar no céu. Cristo é o Salvador, é o sacerdote, o grande sacerdote. Então, aí o autor, ele se preocupa e ele vai direcionado para esses leitores e também que vem para nós nesse tempo de hoje. Então, Hebreus capítulo 6, versículo 13, vamos ler até o 20, e do capítulo 7 até o versículo 3. Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pelo louvor entoado ao Senhor. E como Deus fala aos nossos corações, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra nesta noite, Deus, neste momento. Quero agradecer a Deus por todos que nos visitam, que possa, Deus, ser abençoado, Deus, possa sentir-se bem em nosso meio. Tu possa, Deus, fortalecer, e que nós possamos, como igreja, Deus, estar junto, andando na mesma fé, no mesmo Espírito. Guarde, Deus, cada um que está nessa noite, que possamos retornar para nossa casa, Deus, cheio de Ti. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçamos os nossos corações.
Rogamos ao Senhor e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, no último domingo, nós estávamos falando algumas referências daqueles que herdaram a promessa. Do capítulo 6 até o versículo do 1 ao 19, nós vemos que algumas pessoas que herdaram a promessa, mas com muito sacrifício, com muita dificuldade, com muita luta, eles herdaram a promessa. Pela fé, pela longanimidade, herdaram as promessas. E ele fala para nós que nós não se tornamos indolentes, aquelas pessoas preguiçosas que esperam pelos outros, mas que façam seu trabalho. Não sejamos negligentes também, daqueles que perderam a esperança. Então nós somos daqueles que trabalham, daqueles que buscam o Senhor, daqueles que se esforçam para buscar ao Senhor. Deus, amado, prometeu desde o jardim do Éden que enviaria seu Filho para restaurar a humanidade, sendo Ele a única solução do problema que é o pecado. O homem contaminou o mundo e aí toda essa contaminação invadiu a raça humana. O homem violou a ordem e isso afetou toda a humanidade. Desde então, o único meio de restauração e voltar à perfeita comunhão com Deus é somente através de Jesus. Ele diz em João: quem crê em mim terá a vida eterna. João 3,36. O que todavia se mantém rebelde não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, amado, Deus cumpriu a sua promessa. Ele enviou seu Filho. Ele morreu por nós e ressuscitou. Essa promessa que Deus fez lá no jardim do Éden, dizendo que da semente da mulher viria alguém para destruir as obras do diabo. E ele, nesse tempo que o povo estava esperando, chegou o Messias. E ele morreu e ressuscitou. E ele veio, cumpriu aquilo que Deus prometeu. E delas, nessa grande promessa que Deus fez, foi chegar a salvação até nós também. Essa mesma promessa nos alcançou. Mas quero falar um pouco do servo Abraão, o qual nós lemos aqui no versículo 13, quando Deus fez a promessa a Abraão. Abraão, uma promessa para o seu escolhido. Lembre-se disso. A promessa de Deus é para os seus escolhidos. Então nós vemos no versículo anterior, terminou com referência aos que herdam as promessas. E agora o propósito do autor aqui é demonstrar que as promessas de Deus são seguras e inquebráveis, provendo um sólido fundamento da esperança. O autor começa a relembrar uma ocasião memorável da vida de Abraão, quando Deus fez a promessa. Deus fez a promessa para Abraão logo após a Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? A confusão das línguas? Quando as pessoas do mundo inteiro se juntaram para construir uma grande torre e conversavam a mesma língua. Deus visitou e não se agradou e confundiu as línguas. E cada um ficou desesperado, assustado um com o outro e foram cada vez mais longe um do outro. Se dispersaram. E nesse entanto, Deus chega até Abraão, porque Deus queria preservar um povo seu, um povo que era aquele que iria obedecer, um povo que iria cumprir os mandamentos de Deus, e chegou até Abraão. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 3, Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Aí vemos o versículo, pode passar ali? Aí ele diz: abençoareis, no versículo 2, do Gênesis capítulo 12. Eu achei que ia colocar ali já, né? Vamos ler aqui. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoareis o que te abençoares, e amaldiçoareis o que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa que Deus fez a Abraão.
Deus ordena Abraão sair do local. Ele promete abençoar grandemente com ele todas as famílias da terra. E nesse texto, amado, o autor de Hebreus exorta o povo escolhido, os salvos, depois de uma lição difícil que eles receberam no capítulo 6, com alerta dos perigos que ocorreram do que estavam juntos, participando de todos os privilégios que uma igreja santa oferece. Ele vem dizendo que todos aqueles que abandonaram Cristo participaram de tudo aquilo que a igreja oferece, dos privilégios, das bênçãos, da comunhão, do partir do pão. Todos puderam participar, mas aí eles abandonaram. Eles se apostataram da fé, ou melhor, abandonaram Cristo. Aqui o autor apresenta a certeza da salvação para os salvos, para os escolhidos, para os que são maduros espirituais. E destaca uma delas, que nós se apegar à promessa de Deus, conforme diz aqui no versículo 13 e 14. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei. Então essa é a promessa do Senhor. Devemos crer na promessa de Deus? Você deve crer na promessa de Deus? Será que devo continuar esperando que Deus possa cumprir as promessas na minha vida? Quero te perguntar, vale a pena continuar vivendo como cristão e manter a esperança em Cristo? Nós vemos a promessa feita a Abraão. Em Gênesis capítulo 22, do 1 ao 18, nós vemos quando Deus faz um difícil pedido a Abraão. O Senhor chega até Abraão e fala em Gênesis capítulo 22, toma o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica. Deus fala para Abraão, no capítulo 12, que faria dele uma grande descendência, multiplicaria a sua descendência e abençoaria muito. Mas aqui no capítulo 22, Deus chega e fala para Abraão: vai e sacrifica o seu único filho, um filho da velhice. Quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos. E quando ele estava aqui no capítulo 22, ele tinha 100 anos de idade. Quando Deus chega, visita Abraão, um ano antes ele tinha 99 anos, Deus fala: daqui um ano você terá um filho. A Sara riu, ela não acreditou. Porque a Sara, por mais mulher que fosse fértil, ela era estéril, mas ela não poderia ter mais filho. Não tinha mais vida nela para gerar um filho. Abraão já estava velho, como é que poderia velhos cuidar de uma criança? Mas Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação, mas falou que teria um filho. Qualquer um mais doido que fosse não acreditaria nessa promessa de Deus. Mas a Bíblia fala que Abraão creu, e por isso que foi imputado por justiça. Ele creu na palavra, ele não ficou incomodado, ele não assim duvidou da palavra de Deus. Você vai ter um filho daqui a um ano. Ele creu, e por isso que foi imputado por justiça, porque ele creu pela fé. A fé dele baseou, na palavra de Deus. Ele não tinha visto ainda, mas ele creu na palavra de Deus. Qualquer um de nós poderia duvidar essa promessa que Deus fez a Abraão. E Abraão, servo fiel, obedece, e ele vai para um lugar que Deus designou. Leva o teu filho e leva para um monte ao qual você vai sacrificar seu filho. E Abraão obedece, ele leva seu filho para sacrificar seu filho. E ao levantar o cutelo para matar seu filho, Deus o impediu. No versículo do mesmo capítulo, no versículo 15 e 16, aí Deus diz: jurei por mim mesmo, porquanto fizesse isso, não me negaste teu único filho. Que deveras, ó Deus fazendo um juramento, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como estrela do céu, como a areia na praia do mar. Amados, vemos que Deus fez a promessa com juramento, porque Deus viu Abraão, ele creu na sua palavra, e Deus jurou: vou multiplicar
a sua... E nós vamos entender que Abraão, ele tinha 100 anos. A sua descendência foi crescer depois de 60 anos. Quando ele tinha 160 anos, aí chegou os seus netos, Isaú e Jacó, filho de Isaac. Então veja que a demora, a paciência de Abraão era confiança em Deus. E nós não temos às vezes confiança em Deus ao ponto de esperar em Deus. Nós se precipitamos, nós agimos loucamente e às vezes nós duvidamos de Deus, mas Abraão creu. No tempo, pensamos 4.000 anos atrás, ele creu naquela promessa que Deus fez a ele, que ele teria um filho. E Deus abençoou. Deus diz: abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência. Aquela promessa que Deus fez no capítulo 12, de ti farei uma grande nação. E depois Deus fala para matar o seu filho. E ele, em Hebreus capítulo 11, não sei qual versículo, que ele fala, ele tinha certeza, se Deus matasse seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Isso que é fé, amados. Essa confiança plena em Deus. Ele tinha confiança que Deus poderia ressuscitar seu filho. Note, amado, que Deus novamente reafirma a sua promessa quando já tinha prometido. Em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Interessante que no início desse capítulo 15, de Gênesis, Abraão fica argumentando com Deus. Como poderia ter sua descendência por não ter filho? E como eu poderia ser grande? Deus conduz Abraão, tira da tenda, conduz para fora e manda ele olhar para o céu e fala para ele contar estrelas. Se é que podes contar as estrelas, assim será a sua descendência. Essa promessa que Deus fez a Abraão, e isso ele creu e foi imputado por justiça. Deus creditou a justiça para ele. Ele creu, Deus assim o abençoou, agradou a Deus. E vemos, amado, que Abraão permanece fiel a Deus. E novamente Deus chama Abraão, depois do capítulo 15, e faz uma promessa a ele, no versículo de Gênesis capítulo 17, quando Deus muda o nome de Abraão, era Abrão. Abrão significa um pai exaltado ou elevado. E ele recebeu a promessa de Deus quando muda seu nome, que significa Abrão, que significa numerosos, pais de numerosas nações. Então ele mudou seu nome, ele recebeu a promessa de Deus desde Arã. E no capítulo 22, 16, Deus jurou por si mesmo, porquanto Abraão não negou seu filho da promessa. Amado Deus, o único que tem esse poder e autoridade a fazer que a verdade de Deus seja garantida. Esse relato da promessa e confirmado pelo seu juramento, cuja a palavra de Deus é a verdade. Não podemos duvidar de Deus. Em João capítulo 17 diz: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus sempre fala a verdade. Deus não é homem que minta. A sua palavra se cumpre. Deus é imutável, não muda. Ele é perfeito. É infalível a sua palavra, por meio da sua promessa e por meio do seu juramento. É uma descendência, amados, abençoada. E a Bíblia fala que nós, pela fé, nós somos filhos de Abraão. E nós também podemos alcançar essa bênção quando nós confiamos e vivemos pela fé em Deus. Como diz Matthew Henry, a bênção de Deus é a bem-aventurança do seu povo. O salvo deve estar totalmente satisfeita pela obra perfeita de Cristo. Quando a nossa vida é suprida e o nosso coração preenchido com o amor de Cristo. Nós estamos em paz quando nós temos essa comunhão perfeita com Deus. Nós não sentimos inquietação no coração, porque a paz de Deus inunda nossos corações e a bênção do Senhor derrama sobre os seus filhos. Quando Deus chama Abraão, amado, Ele quis diferenciar um povo seu, zeloso, povo de propriedade exclusiva dele.
um povo, uma nação santa. Por isso que nós não temos que andar junto com o mundo. O mundo faz as coisas erradas, pratica imoralidade, praticam corrupção, aplicam violência um com os outros, brigam entre si. Mas o povo seu é uma nação santa, um povo separado, que se diferencia, um povo que é luz, que é sal da terra. E nós somos filhos de Abraão. Por isso que nós temos que estar apegados a Deus, vivendo na promessa de Deus, confiando nas promessas de Deus. No versículo 15 aqui, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão, amados, esperou com paciência, já velho, obteve a promessa. Matt Henry diz: sempre há um intervalo. E às vezes o intervalo de nós esperar é longo entre a promessa e a realização. Esse intervalo é um tempo de teste para aqueles que creem, para ver se eles têm a paciência de perseverar até o fim. Você sabe que se a paciência esgota, a gente haja na explosão, e quando vê se precipitou. Mas às vezes Deus faz uma promessa para nós, às vezes há um intervalo. Nós queremos que Deus faça para nós hoje. Nós queremos as coisas automáticas, queremos para hoje. Não temos paciência às vezes nem com a esposa, nem com o esposo, nem com os filhos. Então nós vemos Abraão que ele esperou com paciência, conforme diz o versículo aqui. Ele esperou com paciência e ele recebeu a promessa de Deus, porque ele creu em Deus. Ele não duvidou de Deus, ele perseverou. E os salvos, Jesus falou, aqueles que querem ser salvos devem perseverar até o fim, não desistir da caminhada cristã. Quantos aqui desse autor relata daqueles que abandonaram a fé, se apostataram. É impossível aqueles que abandonaram a Cristo serem salvos. Eles abandonaram ele porque eles nunca foram salvos. Mas nós que fomos salvos, nós temos que perseverar, manter a confiança em Deus, jamais desistir da caminhada cristã. Quando vir os problemas, peça a Deus, roga a Deus, clama a Deus, se implora, se prostra diante de Deus. Abraão, ele fazia isso, orava, buscava a Deus porque tinha fé em Deus. Muitas vezes, amado, a precipitação ou ansiedade interrompe as promessas, devido que a sua confiança não está apoiada em Deus, mas nas suas forças ou nas suas ideias. Abraão foi imputado por justiça não pelas suas ações ou por obras, mas pela fé em Deus, creu em suas promessas. Por isso que ele foi imputado por justiça, não pela obra que Abraão fez, pelas suas ações, mas pela fé. A fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção e os fatos que não se veem. Em Hebreus 11, você fala que é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele, como nós, seremos bem-aventurados se permanecemos nas suas palavras. Viver confiantemente no Senhor. Em Salmos 40, versículo 1 diz: esperei com paciência ou confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E Ele me tirou de uma lama de tremendal e me pôs meu pé sobre a rocha. Esperar em Deus, amados, clamar ao Senhor, esperar com paciência, confiantemente no Senhor. Ele tira nós de qualquer lamaçal. Ele é um Deus que nos ama verdadeiramente, um Deus que não rejeita aqueles que se humilham, aquele coração quebrantado. Deus não despreza um coração que se inclina, que se humilha diante do Senhor. Abraão esperou desde o nascimento do seu filho e desde o livramento de Isaac. Olha o tempo. Quando Deus chama Abraão e fala para sacrificar o filho, o Isaac tinha 12 anos, menino perfeito. De repente Deus manda sacrificar, e ele esperou. As muitas promessas que se cumprem em nós não dependem do nosso caráter, obras, mas da fidelidade e de perseverança em Deus. É nós ser fiel a Deus em todo o tempo.
É nós manter a perseverança em Deus em todo o tempo. Diante das aflições, das lutas, das doenças, das turbulências, é perseverar. É não abrir mão do Senhor. Muitos que se diziam cristãos daquela época, amados, no tempo aqui do autor, do escritor, desistiram de Cristo. Até os leitores endereçados estariam prestes a desistir, porque a paciência desse povo estava sendo esgotada. E o autor traz aqui a esperança da salvação. A salvação, amados, nós temos que cada dia mais viver como salvos, manter a esperança em Deus, que um dia nós vamos morar com Deus, no céu. Essa é a esperança do cristão. Deus não veio aqui e foi um revolucionário fazer história. Deus veio aqui para nos salvar, para nos livrar da condenação. Então precisamos se apegar em Deus. Hoje temos mais promessa do que Abraão, o que nos impede, e o que impede você de progredir espiritualmente. Lembra que no capítulo 11 de Hebreus, muitos daqueles homens que viveram pela fé morreram em prol de Cristo, foram torturados, sofreram, eles não obtiveram a promessa. Nós somos privilegiados, nós temos mais promessa do que Abraão, porque nós temos a palavra do Senhor em nosso meio. Está fechada a palavra do Senhor. Então nós temos que crer na promessa de Deus. Nós sabemos todas as histórias que vemos na Bíblia. É a palavra infalível de Deus. Então nós obteremos, nós temos mais privilégio. Esses homens morreram, sofreram para que nós alcançássemos a promessa de Deus. É Deus nos falando. Eles lutaram, eles foram desbravadores, morreram em prol de Cristo para que nós obtivéssemos a promessa, alcançássemos a promessa. Então nós somos privilegiados. Então nós devemos olhar novamente para o versículo 7 desse capítulo 6, quando se o lavrador esperar sentado, apenas olhando para a semente, não terá o que colher. Como que o lavrador ele vai colher se nem jogou a semente? Ele deve colocar as mãos às obras, arar, plantar, cultivar, às vezes até regar o solo. O cristão, amado, que negligenciar a comunhão com a igreja, ignorar a Bíblia, se esquecer de orar, não terá uma vida abundante. Vai viver uma vida, sabe, sempre lá embaixo, uma vida desprezível. Mas se nós realmente nos alimentarmos de Deus diariamente, orarmos ao Senhor sem cessar, a Bíblia fala, orai sem cessar. Devemos meditar na lei do Senhor dia e de noite. Lá em Salmos capítulo 1, bem-aventurados seremos. Mas se nós negligenciar essas coisas que Deus nos ensina, amados, nós poderemos viver uma vida de sofrimento, de tristeza. Abraão, amado, ele tinha convicção que Deus cumpriria na sua vida. Ele fala lá em Romanos capítulo 4, ele fala que ele creu contra a esperança. Alguém que de fato, não tinha condições de ter filho, e Deus fez um milagre, e ele creu nessa promessa. Ele creu contra a esperança. E nós estamos vivendo nessa época de hoje uma estabilidade econômica. Nós estamos vendo guerras em vários locais, como a Rússia contra a Ucrânia, também lá Israel, na faixa de Gaza, pessoas morrendo de fome, violência dentro dos lares. Nós estamos vendo uma situação no mundo cada vez mais difícil. Mas se nós realmente manter a confiança no Senhor, amado, Deus cumprirá a sua promessa em nós. Nós temos que olhar para Cristo, que é autor e consumador da fé. Não olhar para os problemas, para as situações. Nós temos que orar, clamar ao Senhor. Abraão naquele tempo lá, amados, ele era alguém que servia ao Senhor. Teve um tempo que teve uma guerra, naquele tempo lá, que até levaram o seu sobrinho, e Abraão juntou 300 homens e foi lá e restaurou, livrou aquele país da guerra, livrou aquele país do inimigo e trouxe seu sobrinho, porque Deus era com ele. Ele tinha confiança plena em Deus. No versículo 16 e 19,
Diz assim: pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Então, amados, os planos de Deus são imutáveis, não muda. Deus prometeu, vai cumprir. Deus não mente. O juramento que nós fazemos em um julgamento, precisa jurar de dizer somente a verdade. Se vamos a algum julgamento, o juiz vai perguntar: fala somente a verdade. Você jura? Nós temos que jurar que falaremos só a verdade. Ou alguém que assume cargo público, ele precisa também jurar. Na colação de grau, precisa fazer o juramento. Diante de um juiz, daqueles que vão casar, a pergunta é: você promete? A resposta no final tem que ser: eu prometo. Então, amados, muitos juram ou prometem em nome de quem? Sempre no nome dos pais, o nome de Deus. Que muitos fazem, eles prometem e juram por um nome superior. Mas nós sabemos que no ser humano há muito quebra de palavras, seja em promessas que fariam no futuro, ou em jurar diante da testemunha e que não cumprem. Se juramos pelo que é superior, e serve para, porém, pôr o fim a várias disputas acerca de questões com os outros. Ainda mais se prometeu. No tempo de Abraão não tinha leis, mas eles faziam juramento com algumas testemunhas, e às vezes até colocavam a mão embaixo da coxa para prometer, para jurar. Isso servia de testemunha. Esse era o juramento. Então, muitos que fazem juramento evitam alguma contenda, como diz aqui. A garantia é para que não tenha contenda. Esse juramento que fazemos serve de garantia, evitando contenda, conforme diz o versículo 16. Quando os homens juram em nome de Deus, ele está querendo dizer: Deus vai te castigar se você estiver mentindo. Nós, às vezes, quando queremos afirmar alguém, nós não juramos por Deus. Juro por Deus. Mas a Bíblia ensina que não podemos fazer isso. Jurar nem pelo céu, nem por terra. Nossa palavra tem que ser sim ou não. Quando eu era adolescente, eu tinha costume de falar juro por Deus. Muitas vezes, quando nós era pego fazendo coisa errada, e a mãe vinha perguntar: juro por Deus que não foi eu, foi o outro meu irmão. Eu não. Era assim. Aí um dia, um dos meus irmãos, não sei se meu cunhado, falou: não fala mais isso, porque a Bíblia ensina que nós não podemos estar jurando por céu, por Deus. Nós temos que, nossa palavra tem que ser sim ou não. Aí nós começamos a falar sim. Aí alguém perguntava: você não fez não? Sim que não. E assim nós fazíamos, era confusão. Sim que não, sim não, sim que não. E nós fazíamos isso direto. E acostumei falando isso: sim ou não. Não uso mais jurar por ninguém, apenas sim ou não. E aqui nesse tempo havia esse juramento. Eles tinham que fazer isso porque não tinha lei. Quando os homens juram em nome de Deus, está querendo, se Deus quiser, dizer que Deus castigará se estiver mentindo. E por isso que muitos se empenham, amados, em jurar em nome de Deus, para evitar alguma contenda, ou talvez mesmo se safar. Quando vem alguma situação que você fez, ou você quer esconder, você vai jurar, todo quanto é nome, juro pela minha mãe, não sei o que, dizendo que você não fez isso, para se safar. Se confiamos no juramento que fazemos, muitas vezes falhamos, porque ninguém é maior do que Deus, de modo que Ele jurou por si mesmo, e tudo que Deus jurou se cumpre cabalmente. Tudo que Deus promete se cumpre. As promessas de Deus, amados, são fundamentadas em todos os seus propósitos, em toda a sua intenção, em todo o seu plano, em toda a sua força. Deus cumpre cabalmente, conforme Deus, versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, visto que o homem é suscetível ao erro.
falho no juramento, falho nas promessas, mas Deus interpôs. Ele viu que Abraão, ele de fato, ele creu na promessa de Deus, e Deus prometeu com juramento que iria cumprir na vida dele e na vida daqueles que confiam em Deus, que esperam no Senhor. Por isso, amados, Deus interpôs com juramento para dar maior segurança aos herdeiros da promessa. Então nós temos tanta confiança em Deus, nós devemos ter tanta confiança em Deus, que nós vamos herdar o céu. Amém? Essa promessa que Deus prometeu para nós, que um dia vai nos levar no céu, e para ir para o céu somente através de Jesus, aqueles que de fato entregaram a vida a Cristo, Ele é o único caminho. Nós cremos nessa promessa. Então o juramento que Deus fez a Abraão, amado, também é para nós. O autor diz que não somente a Abraão, mas aos herdeiros da promessa, sendo essa promessa bem firme, como diz no versículo 17, aos herdeiros da promessa. E Deus, Ele cumpre a sua promessa. Abraão e seus filhos, amados, eles herdaram essa promessa. Lembre-se que Abraão, ele de fato alcançou a promessa. Seu filho nasceu, os filhos dos seus filhos geraram, a descendência de Abraão cresceu. Só para você ter uma ideia, quando Abraão morreu, depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac Jacó, e depois de Jacó 12 filhos. E aí eles foram para Egito, por causa da fome que tinha naquela terra onde eles moravam. E aí ficaram no Egito durante 450 anos. E Deus chama Moisés: vai lá e tira meu povo do Egito. Quando ele foi libertar o povo do Egito, havia 3 milhões de pessoas em 450 anos. Então multiplicou. Como Deus fala para Abraão: conta, se é que pode contar a estrela do céu ou a areia do mar. Impressionante, amado, a promessa se cumprindo. Aquilo que Deus falou de um homem só, de Abraão e de Sara, nasceu Isaac. Olha só quantas pessoas depois de 450 anos. É Deus prometendo. Deus cumpre a sua promessa. Então nós precisamos se apegar na promessa do Senhor, crer em Deus. A nós é garantido, amado, pela promessa e pelo juramento de Deus. Duas coisas são imutáveis, na quais é impossível que Deus minta. Provavelmente, quando fala duas coisas imutáveis, seja a promessa e o juramento. Deus fez a promessa e Deus fez o juramento. É impossível que Ele minta, e tudo se cumprirá, conforme Ele diz no versículo 13 e 14, que Ele fez a promessa a Abraão. Quando Deus diz para Abraão olhar para o céu, se é que pode contar a estrela do céu, assim será a sua posteridade, a sua descendência, como a areia do mar. Mas conforme o versículo 18, vamos ler aqui: para que mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então provavelmente, amados, essa promessa, esse duas coisas imutáveis, seja a promessa e o juramento. Quando Deus diz assim, conforme o versículo 18, primeiro Deus jurou por si mesmo. No caso de não cumprimento de sua palavra, Ele não seria Deus. E o segundo, é impossível que Deus minta, porque se Ele mentisse, Ele não seria Deus verdadeiro, porque nós sabemos que Ele é um Deus verdadeiro, santo, justo, perfeito em todos os seus caminhos, que cumpre a sua promessa. Deus é perfeito, não podemos duvidar de Deus. Por isso que, amados, a tendência do ser humano, quando ele se afasta de Deus, ele duvida de Deus. A primeira coisa que as pessoas, quando ele se rebela contra Deus, ele abandona, ele não quer saber mais de Deus. Como as coisas não dão certo na vida dele, ele quer culpar Deus. Então nós que conhecemos a Deus, nós precisamos saber que Deus é perfeito, um Deus que nos perdoa, um Deus que levanta nós quando caiamos. É Deus que nos restaura, é Deus que nos capacita, é Deus que nos fortalece. Esse Deus maravilhoso, um Deus que não nos abandona, não desampara os seus filhos.
Então nós precisamos se apegar nesse Deus maravilhoso, esse Deus que não mente. Segundo Augusto Nicodemos, Deus ama a verdade e Ele aprecia a verdade. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, nós precisamos viver na verdade de Cristo. Ele é a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu a não ser através de mim. Ele é a verdade. E nós precisamos se apegar nessa verdade, viver nessa verdade. Os que vivem na verdade, amados, são livres. Jesus falou lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 38, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então precisamos viver nessa verdade diariamente. Sejamos firmes e encorajados a crer em Deus, sendo Ele próprio fiel em todas as suas palavras, e jamais Deus falhará. Nós, seres humanos, somos limitados, muitas vezes nós falhamos, mas Deus nunca falha. Ele fala assim: se vocês forem infiéis, Deus jamais será infiel. Ele é fiel em todas as circunstâncias, porque Ele não pode mentir. Mas às vezes nós somos infiéis, mas Deus é fiel em todas as circunstâncias, em todo momento. É nele que nós temos que se apegar. Às vezes, amada, a dificuldade que enfrentamos, às vezes demora em cumprir as promessas em nós. Mesmo assim, sejamos fiéis, estejamos firmes nas promessas dele, crendo, amados, que um dia a sua promessa vai cumprir em sua vida. Você às vezes está passando dificuldade, você tem que crer que Deus pode te restaurar, Deus pode curar a sua enfermidade. Você pode crer que Deus pode restaurar seu casamento, você pode crer que Deus pode restaurar seus filhos. Tenha que crer nesse Deus. Nós oramos a um Deus poderoso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus que é onipresença. Está em todo lugar, está em todo tempo conosco. Um Deus que sonda os nossos corações. Temos que crer nesse Deus, que não desampara seus filhos. Então, amados, como salvos, nós devemos progredir em santificação. Nós que cremos em Deus, nós não podemos, ficar regredindo. Nós temos que progredir, dia após dia. A santificação, amado, é um progresso. Todo dia nós temos que se aproximar de Deus, em santificarmos, porque o próprio Hebreus fala que sem santificação ninguém verá Deus. Isso nos exige a viver uma vida disciplinada, uma vida pura, obediente, e não uma vida em pecado, uma vida promíscua. E temos que realmente vigiar. Sejamos fiéis, amado, sejamos firmes na promessa dele. Sabemos que Deus deu um plano eterno para nós e que nós possamos apostar disso, um plano eterno e celestial. O comentarista John Owen diz: o conselho de Deus é sua natureza imutável, por causa da infinita sabedoria que acompanha. Deus é sábio, Deus é sabedor de tudo. Quando Ele criou o mundo, Ele criou do nada. A ciência tenta provar, quer mistificar, quer duvidar e quer falar que foi uma explosão, Big Bang, algo assim, que o mundo foi criado, mas é mentira. Nós cremos que Deus criou do nada pela sua sabedoria. Ele é poderoso, devemos crer. Então, o que é chamado seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo? Em Efésios 1:9, é chamado o propósito da sua vontade. Em Efésios 1:11, em particular, o propósito de Deus aqui é santo, propósito da sua vontade de dar seu Filho Jesus Cristo para os descendentes de Abraão e a salvação dos eleitos pela fé. Está dizendo, amado, que nós fomos alcançados pela fé e somos filhos de Abraão pela fé. Essa promessa que Deus fez, que Cristo, Ele foi o descendente perfeito de Abraão, e Ele veio para ser cumprida a promessa em nossas vidas. Deus deu seu Filho para nós,
para nos resgatar do poder do inferno, da condenação do inferno. Deus realmente cumpriu em Jesus a sua promessa perfeita, quando Ele morreu e ressuscitou. Lembre-se disso, essa promessa alcançou toda a humanidade. Vanre diz que o livro de Hebreus, amado, é de ânimo. Esse livro de Hebreus é de nos animar e não nos desanimar, para que nos encorajar, para estarmos cada dia lutando em prol do reino de Deus. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas quem vai fazer é Deus. Então Ele convida a buscar em primeiro lugar o seu reino. Então o livro de Hebreus quer nos animar, quer nos fortalecer e nos exorta a manter a fé no Senhor. No versículo 18, parte B, fala aqui, tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Esse refúgio, amados, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Cristo é o refúgio, como sumo sacerdote. Ele vive para sempre. Em Cristo nós temos a salvação eterna. E fala que nenhum vingador ou destruidor poderá nos tocar, pois Cristo já venceu a morte e fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Amém? Temos que crer que Jesus é o nosso refúgio. Quando fala do refúgio, acontecia na época da lei, quando alguma pessoa matava alguém por acidente, chama homicídio culposo, é isso, né? Que mata sem intenção. Mas o vingador poderia vir querer matar essa pessoa que matou sem querer. E naquela época foi criada alguma cidade de refúgio. E essa pessoa, enquanto o sacerdote destinava, você tem que morar lá naquela cidade de refúgio, para que o vingador não toque em você. Então, esse autor Hebreus, ele faz uma comparação que o nosso refúgio é Jesus. Ninguém pode tirar das mãos de Jesus quando nós entregamos a vida a Ele. Ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus. Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança. E precisamos buscar esse refúgio que é Deus, se refugiar em Deus, buscar esse Deus diariamente, todo o tempo. Nele temos a salvação, amados. E no versículo 19, o qual, interessante que do capítulo 18, 19 e 20, fala 3 situações: refúgio, a âncora e o precursor. Agora sobre a âncora, onde estamos apoiando a nossa salvação? Em Tito 2,13 fala assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O autor, amado, ele quer dar forte alento aos leitores cujas as visões do futuro estavam enfraquecendo devido às perseguições. Nós não vamos entender esse contexto da época que esse povo vivia. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo torturados. Ou você nega Jesus ou vão morrer. É nesse contexto que eles estavam vivendo. Nós não vamos entender, compreender claramente, mas nós devemos saber que isso aconteceu. Esse autor estava exortando e incentivando que as pessoas não desistem da caminhada cristã. Não desistem, quando muitos, nós sabemos que muitos desistem facilmente. Estão saindo da igreja, não porque a igreja prega. Se eu e você um dia sair da igreja, porque a igreja está pregando fora da Bíblia. Mas é uma igreja que prega a Bíblia e muitas pessoas têm desistido. E nessa época não era diferente, sabendo que Cristo é superior, Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou, e muitas pessoas estavam desistindo. Então ele estava querendo dizer para as pessoas não desistir. Tem uma âncora firme, firmado em Deus. E aí quero contar uma história que Augusto Nicodemo conta, ele próprio. Quando Augusto Nicodemo tinha 15 anos, ele foi com seu avô, que tinha uns 60 anos. E aí o avô gostava de pescar. E um dia ele foi lá visitar, ele estava de folga, e o avô ficou feliz, chamou ele para pescar. E foram numa certa altura do mar, perto de uma rocha, e o Senhor tinha lá, imagina,
1960 e pouco, 70, não sei que tempo, mas muito tempo atrás. E foi com um barco e o senhor experiente tinha uma âncora de madeira pesada. E quando chegou numa certa altura do mar, ele jogou aquela âncora e ficou presa na rocha. E ficou firme lá, e pescando lá. Só que não esperava que viria um vendaval, uma tempestade, uma chuva, que ele nem esperava. E o rapaz novo ficou com medo, desesperado. Mas o senhor experiente ficou tão tranquilo, continuou pescando, não se apavorou, e o barco não mexeu, mesmo com os ventos, vendavais, o barco se manteve firme por causa da âncora. Assim também, amados, quando nossa vida estiver apoiada em Cristo, pode vir vendavais, tempestade, nós não vamos cair, não vamos afundar. Quando nossa âncora está em Cristo. Uma âncora, amado, não é como aquela âncora do navio, que é imóvel. A nossa âncora é ancorado no alto e não embaixo. A nossa âncora está segura em Cristo. É a nossa esperança celestial. Pois nenhuma âncora desta terra, amados, poderá oferecer tal segurança. Somente Jesus. É somente Ele. Deus não chama para nós e vai dizer que nós não vamos ter tempestade. Nós não vamos viver num clube social, de encontro de amigos. Não é assim a vida cristã. A vida cristã vai vir os mares agitados, as tempestades na vida, vai vir. Mas se nós estivermos apoiados em Cristo, nós vamos superar. Nós vamos vencer. Porque a nossa segurança está em Cristo. E não nas coisas, nas pessoas, mas em Cristo. Amém? Ele deve ser a nossa âncora, nossa segurança. Então que possamos de fato viver seguro nas mãos de Jesus. Jesus, amado, o grande sumo sacerdote, como diz o versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o grande sumo sacerdote. Antigamente, o sacerdote do Antigo Testamento, somente ele poderia entrar no Santo do Santo uma vez por ano. Ele precisava entrar para que pudesse propiciar o pecado da humanidade. Ele era representante do povo. Ele precisava levar diante do Santo do Santo, né, para que os pecados do povo fossem perdoados. Ele fazia isso uma vez por ano, que chamava propiação dos pecados. E fazia isso uma vez por ano. O sumo sacerdote. Local onde havia no Santo do Santo, havia a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Ele não poderia, amado, ser o nosso precursor. Aqui fala, Jesus é o nosso precursor. O que é precursor? Que prepara o caminho. E esse sumo sacerdote não poderia ser o nosso precursor, porque ele entrava uma vez por ano. E somente esse sumo sacerdote que deveria entrar no Santo do Santo. Ele não poderia entrar com outras pessoas, porque se outras pessoas entrassem no Santo do Santo, morreriam. Havia umas situações que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar com corda. Porque se ele morresse, tinha história que algum morria, tinha que puxar com corda. Porque se outro fosse buscar lá no Santo do Santo, também morreria. E ele não era o precursor. Então, amado, não poderia ser o nosso precursor. Mas Jesus sim, como diz o autor, o nosso precursor, entrou na presença de Deus, tendo obtido eterna redenção, como diz Hebreus 9:12, que diz assim: não por meio de sangue e de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo do Santo uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Jesus, ele entrou no Santo do Santo, o nosso precursor. Ele abriu o caminho. Quando ele morreu na cruz, fala que o véu se rasgou do alto a baixo, não tendo mais barreira. Ele é o nosso precursor, que nós possamos seguir Jesus.
Nós precisamos caminhar, seguir Jesus diariamente até o céu. Amém? Ele é o nosso precursor. Seguir os passos de Jesus diariamente. Assim podemos chegar, como Danilo leu, confiadamente, junto ao trono da graça e receber a ajuda que precisar. Esse Deus é maravilhoso. Nós não precisamos chegar até Jesus através de pessoas. É somente você tem acesso livre a Jesus. Você pode confessar o seu pecado. Você pode adorar o Senhor. Você pode invocar o Senhor. A Bíblia fala: perto está o Senhor daqueles que invocam de verdade. Olha que privilégio que nós temos. Não há mais sacerdote. Ele é o nosso sacerdote, o grande sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos, e nós possamos seguir seus passos. Jesus é fiel, cumpridor de todas as promessas, amado. Jesus, o sumo sacerdote. Mesmo que Jesus, quando estava na terra, ele não se exaltava a si mesmo. Ele, sendo Deus, ele se humilhou, oferecendo ações e súplica. Ele, algumas vezes, quando ele estava com o discípulo, ele chorou pelas pessoas. Viu quantas pessoas estavam desgarradas, distantes de Deus, e ele chorou. Ele viu a miséria do povo, da necessidade do povo, da perdição do povo. Ele chorou. E ele, junto com os discípulos, ele se apoia nos braços eternos, dependente dessa força, amado, que ele tinha, sendo Deus. Ele se humilhou, ele foi na cruz, e ele se entregou a sua vida por nós, morreu naquela cruz, foi humilhado injustamente. Quem merecia estar naquela cruz não era ele, seria nós, seria Barrabás. Mas o povo gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. E Jesus, como sacerdote, sumo sacerdote, sofrendo, morreu, ao qual ele morreu. Quando ele morreu, rasgou o véu do alto a baixo. Depois que realmente rasgou o véu e ele ressuscitou, nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele, o sumo sacerdote, segundo a ordem do Melquisedeque, como o nosso precursor, que entrou por nós, abrindo um novo e vivo caminho. Olha que privilégio, amados. Deus fez tudo isso por nós, por mim e por você. Ele pensou em mim. Quando ele morreu na cruz, ele pensou em você, Duarte, pensou em você, Daiane, pensou em você, Harrison, pensou em cada um de nós. Ele pensou, por amor a nós. Ele se importou, ele se importa, ele não despreza ninguém aqui. Tem nossos visitantes, o Vitor, a Hilda. Deus não despreza, Deus olhou para cada um de vocês. E possamos, de fato, estar seguindo os passos de Jesus, todo dia. Ele já fez tudo por nós, a obra dele é perfeita. O que cabe a nós, amados, é obedecer ao Senhor. Creia no Senhor. Confia e se apoie na promessa de Deus. Essa promessa de Deus não falha. Se agarre e viva uma vida todo dia servindo ao Senhor. Como Abraão, ele creu, e Deus realmente abençoou grandemente. Ele prosperou. E Deus também fala que nós, se apegarmos dele, confiarmos nele, Deus sempre tem o melhor para o seu filho. Amém?